Questão de número 40. Se x ao quadrado mais xy mais y ao cubo é igual a 1, encontre o valor de y 3 linhas no ponto onde x é igual a 1. Encontrar y 3 linhas no ponto em que x é igual a 1. A primeira providência aqui nesse problema, pessoal, é achar o y correspondente a esse x. Por quê? Quando a gente for calcular o valor de y 3 linhas no ponto onde x é igual a 1, eu vou precisar do y correspondente a esse x igual a 1, tá? E como é que a gente faz isso? Simples. Você vem aqui nessa expressão, substitui o x por 1, de tal forma que você vai obter o seguinte, ó, 1 ao quadrado mais 1 vezes y mais y ao cubo igual a 1. Ou seja, 1 ao quadrado é 1 mesmo, mais 1 vezes y dá y, mais y ao cubo igual a 1. Esse 1 com esse, você pode simplificar. Sobra y mais y ao cubo igual a 0. Bom, agora dá para a gente colocar o y em evidência, né? Colocando o y em evidência, você vai obter, olha, y dividido por y dá 1, mais y ao cubo dividido por y dá y ao quadrado. Fechou parênteses, igual a 0. Agora você tem um produto de dois números dando 0. Olha só, você tem um produto de dois números. O primeiro número é o y, o segundo número é o 1 mais y ao quadrado. E o produto está dando 0. Olha só, se o produto de dois números está dando 0, é porque um deles é 0. Não tem jeito. Produto de dois números dando 0, um deles é 0. Observe você que 1 mais y ao quadrado jamais é 0, porque qualquer que seja o y, né, esse 1 mais y ao quadrado jamais vai ser 0, porque qualquer que seja o y ao quadrado é maior ou igual a 0. Quando você somar 1, vai ficar maior ou igual a 1, tá bom? Então, quem deve ser 0? É esse y, tá? Esse y aqui deve ser igual a 0. Então, y igual a 0. Daí, então, a gente conclui que o ponto considerado tem coordenadas 1 e 0. Pronto. Parte 1 do problema, né? É determinar o y correspondente àquele x. Bom, o que eu devo fazer agora? Derivar essa expressão. Eu preciso do y 3 linhas. Então, a ideia é derivar 3 vezes, né? Vamos ver o que vai dar aí? Vamos lá? Então, derivando implicitamente, a gente vai obter o seguinte. Fazer bem aqui no cantinho para a gente ganhar um espaço. A derivada de x ao quadrado é 2x, mais, aqui eu tenho um produto, eu vou usar a regra do produto considerando a primeira função x e a segunda função como sendo y, tá? Derivada da primeira, derivada de x é 1 vezes a segunda, mais a primeira função que é x, vezes a derivada da segunda. Derivada de y é y', mais derivada de y ao cubo pela regra da potência 3y ao quadrado. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y' igual a 0. Bom, então a gente vai obter 2x. Aqui 1 mais y vai dar, ou seja, 1 vezes y vai dar y, mais x y', mais 3y ao quadrado y' igual a 0. Bom, pessoal, a gente está acostumado a fazer o seguinte, a isolar o y' e depois derivar, né, calcular a derivada segunda. Eu vou fazer um pouquinho diferente. Você poderia fazer isso, não tem problema nenhum. Você pode isolar o y' aqui, né, e obter o y' igual, depois derivar aquela função de novo, a função que você achar. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou derivar, como está aqui mesmo, vou derivar implicitamente essa expressão aí e vamos ver o que dá. Então, aí quando eu for derivar isso aqui, vai aparecer a derivada segunda, tá? Então vamos lá, devagarzinho para a gente entender. Derivada de 2x é 2, mais derivada de y é y'. Aqui eu tenho um produto, vou usar a regra do produto considerando a primeira função como sendo x e a segunda função como sendo o y'. Vamos lá, derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda função, mais a primeira vezes a derivada da segunda. A derivada de y' é y, 2 linhas. Mais, novamente aqui eu tenho outro produto. Vou aplicar a regra do produto, considerando a primeira função 3y ao quadrado e a segunda função como sendo y'. Vamos lá, derivada da primeira, derivada de 3y ao quadrado vai dar 6y. Como estou derivando uma parcela em y, você acrescenta um y'. Então, isso aqui é a derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o y', mais a primeira função, que é o 3y ao quadrado, vezes a derivada da segunda. A derivada de y' é o y, 2 linhas, igual, derivada de 0 é 0 mesmo. Tá? Trabalhosa essa questão, né?
Então, o que a gente vai obter aqui? Ó? Aqui vai dar y', aqui também y', então 2y', né? 2 mais 2y' mais x, y, duas linhas, mais aqui 6y, y' vezes y' vai dar o quê? Y' ao quadrado. Então, vamos colocar assim, ó. Y' ao quadrado mais 3y ao quadrado vezes y, duas linhas, igual a zero. Muito bem. A fim de aparecer y, três linhas, o que eu vou fazer? Vou derivar novamente, implicitamente, agora essa equação. Vamos lá. Bom, a derivada de 2 é zero. A derivada de 2y' vai ser 2 vezes y, duas linhas, né? 2 vezes y, duas linhas. Derivada de y' é y, duas linhas. O que a gente tem aqui? Um produto. Vou usar a regra do produto com a primeira função sendo x e a segunda função sendo y, duas linhas. Então vamos lá. Derivada da primeira, derivada de x é 1 vezes a segunda função, mais a primeira função que é o x, vezes a derivada da segunda. A derivada de y, duas linhas é y, três linhas. Aí já está aparecendo y, três linhas, tá? Novamente aqui eu tenho outro produto. Vou usar a regra do produto, considerando agora a primeira função 6y e a segunda função y' ao quadrado. Então, a derivada de 6y é 6y', derivada da primeira, vezes a segunda, ó, y' ao quadrado, tá? Mais a primeira função, que é o 6y, vezes a derivada da segunda. Atenção aqui para a derivada da segunda. Ó, derivada de y' ao quadrado. Primeiro, regra da potência. 2 vezes y' elevado a 1, né? Regra da potência. O expoente desce multiplicando e você diminui 1 no expoente. Agora, pela regra da cadeia, eu devo derivar o y'. A derivada de y' é o quê? Y, duas linhas. Novamente aqui eu tenho outro produto. Vou usar a regra do produto, considerando a primeira função 3y ao quadrado e a segunda função como sendo o y, duas linhas. Vai ficar assim, a derivada da primeira, a derivada de 3y é 6y, y', né, pela regra da cadeia. Derivada da primeira, vezes a segunda função, que é o y, duas linhas, mais a primeira função, que é o 3y ao quadrado, vezes a derivada da segunda. A derivada de y, duas linhas, é y, três linhas. E a derivada de zero continua dando zero. Bom, então vou melhorar aqui um pouco. Isso aqui vai ficar 2y, duas linhas, 2y, duas linhas, mais aqui tem um y, duas linhas, então vai dar 3y, duas linhas. Já vamos colocar direto, né? Ó, aqui 2y, duas linhas, aqui 1y, duas linhas, então a gente vai obter 3y, duas linhas, mais x, y, três linhas. Aqui vai ficar o quê? Mais 6 vezes, ó, y' vezes y' ao quadrado é y' ao cubo, y' ao cubo. Aqui 6 vezes 2 dá 12, y, y', duas linhas. Aqui vai ficar o quê? 6. Novamente, né? Y', y', duas linhas. Dá pra gente somar essas duas parcelas aqui, né? Ó, essa com essa, que aqui tem y, y', duas linhas aqui também, né? Então, 12 mais 6, 18. Aqui a gente vai obter 18, o quê? Y', y', duas linhas. Que mais essa parcela final, que é o 3y ao quadrado, y, três linhas, igual a zero. Bacana demais essa questão, né? Bom, é para essa expressão que eu vou olhar agora, essa expressão aqui agora que eu vou olhar, tá? E o que a gente vai fazer aqui nessa expressão? O y, três linhas, é o que eu quero calcular. Eu vou substituir o x aqui por 1, o y por 0. Vou substituir o x por 1 e o y por 0. Mas quando você substituir o y por 0, essa parcela aqui, olha, que tem y e essa parcela aqui também que tem y, vão embora. Ai, que bacana. Vou ter que me preocupar apenas com isso aqui, né? Com o y, duas linhas e o y', né? E o y, duas linhas e o y'. De qualquer forma, eu preciso determinar o valor dessa função aí, né? O valor de y' quando x igual a 1 e o valor de y, duas linhas, quando x igual a 1. Como é que nós vamos fazer isso? Então, devagarzinho para a gente entender. Primeiro eu vou calcular o y' quando x igual a 1. Você vai vir aqui nessa expressão, ó. Aqui nessa expressão, tá vendo? Então, onde é que nós vamos fazer? Vou fazer aqui em cima mesmo. Vamos ver se vai dar, hein?
Você vai vir aqui nessa expressão e vai substituir o x por 1 e o y por 0. São as coordenadas do ponto. Então vai ficar assim, ó, 2 vezes 1 mais 0 mais o x é 1, né? 1 vezes y'. Aqui vai ficar 3 vezes 0 ao quadrado vezes y' igual a 0. Então, 2 vezes 1 dá 2. Aqui 0 não preciso colocar, mais y'. E aqui também vai dar 0, né? Igual a 0. Significa, então, que o y' é igual a menos 2. Ah, que bacana. Já achei o y', né? O valor de y' quando x é igual a menos 2. Bom, então, o que mais eu preciso? Eu preciso calcular o y duas linhas quando x é igual a 1. Agora você vai ver aqui nessa expressão aqui, olha. Aqui nessa expressão, tá? Então, vamos ver o que dá pra gente fazer. Será que a gente consegue fazer aqui no cantinho? Vamos lá. Agora você vai olhar para essa expressão, você vai substituir esse y' por menos 2, o y duas linhas é o que eu quero calcular, o x por 1 e o y por 0. E observe você que essas duas parcelas aqui, olha, elas vão ser iguais a 0. Não vou nem considerar aqui no cálculo, porque o y é 0, tá vendo? O y é 0. Então, vou olhar só para essa parcela aqui para a gente ganhar espaço, tá? Vai ficar 2 mais 2 vezes o y', que é menos 2, mais x vezes y duas linhas. Quem é o x? É 1. 1 vezes y duas linhas é o y duas linhas, olha. Isso tem que ser igual a 0. Novamente, eu não estou olhando para essas parcelas, porque eu devo substituir o y por 0 e isso aqui vai dar 0. Não importa, tá? Então, aqui vai ficar 2. 2 vezes menos 2, menos 4, mais y duas linhas igual a 0. Ou seja, o y duas linhas vai ser igual a quem? 2 menos 4 dá menos 2. Para o segundo membro, mais 2. Bacana. Então, y duas linhas igual a 2 é o valor, né, de y duas linhas quando x é igual a 1. Pronto, agora já tem condições de voltar para cá, né? Porque eu precisava do x, do y', do y duas linhas. Lembrando que essa parcela aqui, olha, e essa parcela que envolvem y, eu não vou nem considerar, porque o y considerado aqui é o 0. Então, vamos olhar só para cá. E aí a gente vai obter o seguinte, ó, 3 vezes o y duas linhas, tá lá, o 2. Mais x vezes y três linhas, o x é 1. Então, uma vez o y três linhas. Mais 6 vezes o y'. Quem é o y'? Tá ali, ó, menos 2 ao cubo. Essa parcela aqui vai dar 0, porque o y é 0, tá? Então, igual a 0. 3 vezes 2, 6. Mais y três linhas, mais quem? Aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 2 ao cubo dá menos 8, vezes 6, 48. Então, menos 48, igual a 0. Logo, y três linhas vai ser igual 6 menos 48 dá menos 42. Para o segundo membro, mais 42. Pronto. Y três linhas igual a 42 é o valor, né? Melhor dizendo, 42 é o valor de y três linhas no ponto em que o x é igual a 1. Bacana essa questão, né?